Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, como todas as quartas-feiras às 20 horas, nós temos o encontro marcado. É o nosso curso de Espiritismo voltado para o segundo ano de estudos, mas estão todos convidados a participar, porque temos a certeza que todos vão conseguir acompanhar o nosso estudo, as nossas reflexões. Para o nosso segundo ano de estudos, nós utilizamos essa apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo único. Nós optamos pelo tomo único. Para o primeiro ano de estudos, nós usamos o tomo 1, tem o tomo 2 e tem o tomo único. Nós optamos pelo tomo único para o segundo ano. Os amigos vão chegando. Boa noite, Arnaldo. Arnaldo desejando um feliz aniversário. Muito obrigado, Arnaldo, pelo carinho, por vocês estarem sempre conosco. A distância que nos separa é apenas uma distância física, porque espiritualmente estamos sempre ligados. Agradeço muito os votos de paz, de saúde. Muito obrigada. A nossa querida Fátima também está aqui conosco. Os amigos vão chegando e nós convidamos os amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que quando estamos reunidos no mesmo propósito, os amigos vêm também para aprender, para compartilhar, para nos orientar. Uns vêm no objetivo do aprendizado e outros vêm para nos auxiliar, reforçando o nosso entendimento. E nós vamos iniciar com uma prece de André Luiz, o Espírito André Luiz. Essa prece está no livro Voltei pelo Espírito Irmão Jacó, e o médium é o Francisco Cândido Xavier. É um poema, podemos dizer assim, mas o título está Prece do Espírito André Luiz. No capítulo 20 do livro Voltei, Retorno à Tarefa. E é o que eu estava dizendo, muitos vêm para se preparar para esse retorno também. Mas ele começa assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. E que assim seja, queridos amigos, que possamos juntos com Jesus transformarmos a treva, a dor, o ódio,
a descrença, a dúvida, a maldade, a ignorância, a fraqueza, o egoísmo, o orgulho, que possamos, com Jesus, trilharmos uma nova jornada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos benfeitores amigos que aqui se encontram. Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos nos unido com esse objetivo de estudar, de compreender um pouco mais. E nós, hoje, vamos trazer, como nós falamos, estamos estudando essa apostila do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e nós vamos ver hoje o módulo 7. Essa apostila é dividida em módulos e roteiro. O módulo 7, que é Fenômenos de Emancipação da Alma. E o roteiro 3, Sonambulismo, Êxtase e Dupla Vista. É um tema um pouquinho complexo, eu acho. Sonambulismo, êxtase e dupla vista. Mas com o auxílio de Kardec, com o auxílio dos benfeitores amigos, nós vamos caminhando, sabendo que todo esse material está lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, quem desejar assistir às aulas anteriores. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 425, ele nos traz o seguinte: o sonambulismo é um estado de independência do espírito. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. O estado de sonambulismo permite com que os vínculos do espírito com o corpo sejam mais livres do que no sonho. Sabemos que estamos ligados ao corpo pelos laços, pelo laço fluídico, alguns falam cordão de prata, mas no sonambulismo, essa independência do espírito é ainda maior do que no sonho. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Diz Kardec, quando nós estamos sonhando, é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. No estado de sonambulismo, o espírito está na posse plena. No estado de sono, de sonho, melhor dizendo, é um estado ainda de um sonambulismo imperfeito. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, e nós estudamos isso aqui a semana passada, falando sobre catalepsia, sobre letargia, a diferença de um e de outro, no estado de catalepsia nós vimos que o nosso corpo físico ele fica paralisado. Os órgãos materiais, o nosso corpo, os nossos membros, ficam, de certa forma, no estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Quando estamos nesse estado de sonambulismo, é como se, de certa forma, estivéssemos num estado de catalepsia, sem receber as impressões exteriores, o que está acontecendo à volta. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Principalmente, não quer dizer que somente durante o sono é que a pessoa entra no estado de sonambulismo. Kardec diz, principalmente durante o sono, esse estado de sonambulismo pode acontecer. E o que acontece nesse momento? Ali podem se produzir os fatos do sonambulismo. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado
com uma coisa ou com outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, coloca Kardec na questão 425 de O Livro dos Espíritos, serve-se, então, deste como se serve de uma mesa. O espírito está preocupado com alguma coisa. Ele vai se utilizar do corpo, ele necessita do corpo, ele serve-se do corpo como ele se serve de uma mesa, como nós nos servimos de uma mesa ou de um outro objeto material nos fenômenos das manifestações físicas. O espírito, nos fenômenos de fenômenos físicos, nós vimos que eles podem se utilizar, as mesas girantes, as mesas falantes, era o quê? Era a forma como eles se utilizavam com o intuito de se comunicarem. Eles vão se utilizar, o espírito, o meu espírito, vai se utilizar do meu próprio corpo como se utiliza de uma mesa, de um objeto qualquer material. Mas na questão 439, ainda em O Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento. Qual diferença existe, que diferença que há entre o êxtase e o sonambulismo? Na Revista Espírita, há vários relatos de casos assim de êxtase, mas ele quer saber que diferença que existe entre o êxtase e o sonambulismo. E os benfeitores respondem a ele. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. Mais apurado. O êxtase é um sonambulismo que vai além. O êxtase vai além do sonambulismo. A alma do estático, a alma daquele que está no estado de êxtase, ainda é mais independente. No estado de êxtase, nos diz Kardec na questão 455, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Aquele fiozinho que liga o corpo ao espírito é mais tênue ainda. Fica-lhe somente a vida orgânica. Fica praticamente a pessoa como morta. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. No estado de êxtase, se o espírito se sentir tão bem, corre o risco dele não querer retornar, porque a ligação dele é mínima com a matéria, com o corpo físico. Ele está ligado apenas de uma forma muito sutil. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. O que Kardec e os benfeitores vêm dizendo aqui na questão 455? Quando a pessoa se encontra no estado de êxtase, ele se transporta de tal maneira que os pensamentos já não são esses pensamentos do dia a dia. Isso, num estado, o espírito é que está se transportando. E ali o espírito vai entrar nessa outra vibração que o sentimento dele se torna mais apurado. Ali ele vai entrar em contato com aquela essência dele, mais pura como espírito, do nosso ser imaterial. O ser imaterial é o espírito. Ele vai entrar nessa essência mais profunda. E na questão 477, Kardec faz um outro questionamento.
o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E eles respondem: tudo isso é só uma coisa, é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Aí já é diferente. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Kardec pergunta: a dupla vista, esse fenômeno que se dá o nome, que se designa dupla vista, tem alguma coisa a ver com o sonho, com o sonambulismo? Os benfeitores dizem: é tudo uma coisa só. Qual a diferença? Na dupla vista, a pessoa está acordada, mas a visão, dupla vista, porque é uma vista dupla, é o quê? Ou uma segunda vista, ou a vista da alma, porque ele está acordado, mas acordado ele consegue ver além da matéria. Isso seria a dupla vista, ou segunda vista, ou a vista da alma. Ele ali não está dormindo, não está nem sonhando, nem está no estado de sonambulismo, nem no estado de êxtase, mas ele consegue ver além da matéria, porque é a vista da alma, é a vista do espírito encarnado. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Ele consegue, às vezes, nessa situação, ver à distância fatos que estão acontecendo à distância. Ele consegue ver, porque o espírito se transporta ligado por esse fio, mesmo acordado, e ele consegue ver o que está acontecendo. Quando rudimentar essa possibilidade, porque o que eles colocam? Tanto pode ser uma sensação confusa, como pode ser uma percepção clara, nítida. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. Aqui se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Nós que estamos estudando o curso de magnetismo, inclusive sábado agora, de 14 às 19 horas, nós teremos a nossa aula para aprendermos a aplicar o passe com o nosso magnetismo. E nós já falamos sobre o tato. O tato é uma dupla vista, é uma espécie de dupla vista. E é o que Kardec coloca aqui na questão 455. Quando rudimentar ainda essa dupla vista, confere a certas pessoas o tato. Na Revista Espírita, de 1858, no mês de dezembro, com o título da matéria Independência Sonambúlica, ali vem relatando um caso, e na Revista Espírita tem muitos casos, a literatura espírita, ela é plena de fatos de sonambulismo, há vários fatos sendo relatados, mas como exemplificação, nós vamos trazer o relato de um deles nas próprias palavras de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, de 1858, do mês de novembro. E ele vem relatando o caso do senhor Marilon. O senhor Marilon, ele dá inclusive na revista o endereço de onde ele morava, onde ele residia. Ele havia desaparecido no mês de janeiro, no dia 13 de janeiro. Esse relato está
no mês de novembro. E eles fizeram de tudo, procuraram de todas as formas, tentando localizá-lo. Todas as pesquisas foram feitas com o intuito de descobrir o seu paradeiro, mas nada se conseguiu. E fizeram uma busca intensa, porque não tinha nenhum motivo, nada justificava. Por outro lado, o estado dele mental não indicava que ele pudesse ter cometido um suicídio. A única possibilidade que restava era dele ter sido vítima de um crime ou de um acidente, porque ele havia saído de casa, desapareceu, não deu notícia mais. Procuraram, fizeram tudo, nada de localizar ele. Bom, só se ele foi vítima de um crime ou de um acidente. Mas nessa última hipótese, se fosse um acidente, provavelmente alguém iria reconhecê-lo, ele era um homem conhecido, poderia ou ter levado ele para sua própria casa ou ter chamado alguém para recolher o corpo e levar para o necrotério. Nada disso aconteceu. Todas as possibilidades, todas as probabilidades indicavam que apontavam para um crime. Era o que eles pensavam, porque o senhor Marilon, ele havia saído para fazer um pagamento, mas estava com dinheiro. Será que alguém o assaltou, cometeu um crime? Mas onde? Como havia sido cometido esse crime? Ninguém sabia. E o que a filha dele faz? Depois de todas as diligências, ela recorre a uma sonâmbula. Se utilizava muito dos sonâmbulos. E ela recorre a uma sonâmbula, a senhora Roger, que em muitas outras situações semelhantes, a senhora Roger havia dado provas de notável lucidez. E Allan Kardec confirma e diz que nós mesmos, ele, Kardec, havia constatado. E a senhora Roger, ela segue, no estado sonambúlico, ela faz uma viagem, volta ao tempo, volta ao dia 13 de janeiro e vai fazendo todo o percurso do senhor Marilon para poder compreender o que havia acontecido. Ela no seu estado de sonambulismo, tempos depois desse dia 13. E ela faz esse caminho. Ela seguiu o senhor Marilon desde a saída de casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele se dispunha a voltar. E o que aconteceu? A senhora Roger, ela viu o senhor Marilon descer às margens do rio Sena para satisfazer a uma urgente necessidade. Ele teve uma necessidade fisiológica. Não tinha nenhum banheiro ali por perto. O que ele faz? Ele desce às margens do rio para que ninguém o visse, para tentar sanar o que estava incomodando. Só que nesse momento ele foi acometido de um ataque de apoplexia. Isso tudo a senhora Roger foi acompanhando. E ela descreve, ela viu quando ele cai sobre uma pedra, porque ele teve esse ataque, passou mal, cai sobre uma pedra. Quando ele bate na pedra, abre uma fenda na fronte, na sua testa, e ele cai e rola dentro da água. O que acontece? Não foi nem suicídio, nem foi um crime, ainda havia dinheiro, a chave estava dentro do bolso de seu paletó. A sonâmbula, ela indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Ele caiu na beira do rio, a água o carregou. E justamente, dito e feito, encontraram
encontraram o Senhor no local assinalado. Ele tinha ferida indicada na testa, a chave e o dinheiro estavam no bolso e a posição das suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à beira do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos: onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer? Essa história, esse artigo está lá, na Revista Espírita de novembro de 1858, Independência Sonambúlica. Mas, como esse tema é um tema bem extenso, nós falamos hoje um pouco sobre sonambulismo, mas nós vamos, a semana que vem, nós vamos complementar falando sobre o êxtase e a dupla vista, para que a gente possa compreender melhor esses fenômenos de emancipação da alma. Nós já vimos outros fenômenos de emancipação da alma e hoje nós estamos vendo o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Queridos amigos, foi muito bom podermos aprender um pouquinho mais, porque são temas instigantes que despertam o nosso interesse, a nossa vontade de poder compreender cada vez mais, mas nós aproveitamos para convidar a todos para que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós possamos juntos dar continuidade a esse tema, agora vendo sobre o êxtase e a dupla vista. E não se esqueçam, coloquem nas suas agendas para que a gente possa, quarta, 20 horas, estarmos novamente aqui, juntos.